Nós temos feito um grande esforço de manter um bom nível de relacionamento com os estados, através dos seus secretários de saúde, daqueles que os estados apontam como os que devem falar pelo Estado. No caso do Estado de São Paulo, quem falava até um determinado momento era o secretário estadual de saúde, José Henrique Germa. Depois nos foi informado que seria o médico Davi Wippe, que falaria pela coordenação do Estado de São Paulo. Então é com ele que a gente vinha fazendo as discussões sobre esses e vários outros temas. Não só com ele, mas videoconferências são feitas no Ministério da Saúde com médicos, secretários de todo o Brasil, diuturnamente. Hoje à noite tenho mais 3 ou 4 a serem feitas. E sempre pautados pelo mais absoluto profissionalismo. Hoje fui citado numa colocação feita em São Paulo, de que teria sido uma recomendação por telefone à minha pessoa, do médico Davi Wippe, para a utilização de cloroquina. Vamos deixar muito claro, volto a repetir, Conselho Federal de Medicina, sentado ao meu lado, presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Mauro Luiz de Brito Ribeiro, presentes na videoconferência. Outro dia falei o nome de todos aqui, 5 ou 6 especialistas. Um deles, o coordenador de São Paulo, infectologista Davi Wippe. Discussão era, se usamos nos críticos, vamos usar nos graves. Os graves são aqueles que chegam ao hospital. Quem são os graves? São aqueles pacientes que têm dificuldade respiratória, que têm aba de nariz, que têm PO2 caindo, mas que não são pacientes que vão para tubo. Nós deliberamos por um consenso, aliás, nem consenso foi, porque teve um professor, que são muitos nomes, que achava que não, que tinha que ter mais estudo. Deliberamos por consenso. Para quem? Quem é que analisa isso? Conselho Federal de Medicina. Hoje, esse medicamento ele não tem paternidade. O governador não precisa querer politizar esse assunto. Esse assunto já está devidamente colocado. Nós precisamos, todos tenham maturidade, tenham visão, tenham foco, tenham disciplina para que a gente possa atravessar esse momento. O presidente da República em nenhum momento fez qualquer colocação para mim diretamente de imposição. Ele defende, como todos nós defendemos, que se há chance melhor para esse ou aquele paciente, que a gente possa garantir o medicamento. Mas ele também entende quando a gente coloca situações que podem ser complexas, que podem colocar, ele também entende que nós precisamos que os conselhos analisem. Então, a cloroquina. Por que não dá para todo mundo no primeiro dia? Eu já expliquei várias vezes, mas vou explicar uma vez mais. Se eu tenho uma doença que, daqueles que têm sintoma, tem uma enormidade de pessoas que vão ter só o anticorpo, não terão sintoma. Mas aqueles que tiverem sintoma, que tiverem febre, tiverem dor de cabeça, que tiverem aquele sintoma da gripe, eles vão fazer o teste, se eles fizerem o teste, e se chegar o resultado do teste, a tempo hábil, que é uma outra discussão, hoje a maior parte das gripes dentro do Brasil, hoje, nesse momento, os vírus principais não são o vírus, os principais são vírus conhecidos, H1N1, que faz quadro gravíssimo de pneumonia, nós temos influenza A, influenza B, circulando geral. Então, entrar com um medicamento, cloroquina, para esse tipo de vírus, que você não tem o diagnóstico de certeza, já seria uma primeira complicação, porque para esses tipos de vírus, o medicamento utilizado, por exemplo, H1N1, é o Tamiflu. Então, você entrar sem saber que vírus é, você já teria uma primeira complicação. Segunda complicação, ou dúvida que nós temos, mas vem cá, se 85% das pessoas que têm sintoma
ficam bem tomando Tilenol, tomando Novalgina, tem lá sua dor de cabeça, fica de cama, tem dor no corpo, mas passa, o sintoma passa e ela cura. Os números que a gente tem mostrado aqui, vocês fixam muito no número de óbitos, mas se a gente fala que fez 12 mil, 15 mil confirmações e tem 700 óbitos, 800 óbitos, isso é uma amostragem, no caso dos números, o óbitos não. O que vocês poderiam perguntar, mas vem cá, o que aconteceu com os outros? Se 500 morreram e vocês já confirmaram em 14 mil, o que aconteceu com 13.500 que confirmaram? Ora, eles ou estão em fase final, ou já estão aí na rua, andando para cima e para baixo. Vocês lembram do primeiro paciente? Que todo mundo fez a cobertura, testado o primeiro paciente positivo no Brasil, era uma pessoa, São Paulo, uma pessoa que tinha vindo da Itália, ele ficou em casa, domiciliar, todo mundo acompanhava, aí teve um dia que ele saiu da casa, ele foi para o hospital, ficou 2, 3 dias no hospital, voltou para casa e tal, recebeu alta, está ótimo, está andando. A gente pode falar porque é uma pessoa pública, senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, meu amigo, confirmou positivo, ficou na casa dele, ficou internado 1 semana, 8 dias, teve febre pra caramba, teve muita dor de cabeça, ficou abatido, tudo. Precisou ir para o hospital? Não. Tomou Tilenol, Novalgina? Tomou. Sarou, está bem, está presidindo o Senado. A grande maioria, 85%, vai ficar muito bem, obrigado. Então, será que seria inteligente dar um remédio para 85% das pessoas que não precisam desse remédio, e um remédio que tem efeitos colaterais? Será que vale a pena, sem saber se é coronavírus e ainda assim colocando esse medicamento? O meu filho tem 25 anos, ele é residente do 1º ano de cirurgia geral de Santa Casa. Ele está lá na porta de frente tratando os pacientes. 25 anos de idade, forte, médico, novo. A probabilidade desse vírus machucar ele é menor do que ele tem todo dia lidando com as bactérias de maior infectividade que vocês possam imaginar, com cepas de tuberculose resistente, com meningite, com tudo que existe dentro de um ambiente hospitalar. Então, se ele tiver uma gripe, ele tem que tomar esse remédio? Não. Ah, mas quem que vocês acham que deveria tomar? Ah, não, vamos dar para aqueles que têm mais de 60 anos, mais de 70 anos, mais de 80 anos. Ora, esses que são os que mais podem complicar, que mais vão para o CTI, também são os mesmos que têm maior parte já de problema cardíaco, de problema hepático. Então, será que se nós dermos em massa para esses de mais de 60, mais de 70, mais de 80, será que esse medicamento vai protegê-los? Ou será que eles podem ter arritmia cardíaca e precisar do leito de CTI e ter infarto do miocárdio? Essas perguntas que eu estou tentando traduzir para vocês de uma maneira bem superficial, ela hoje está na mão de algumas pessoas que estão fazendo o estudo. Eu solicitei ao Conselho Federal de Medicina que até o dia 20 de abril ele se posicione, porque é de lá, não vai ser daqui, não vai ser da cabeça do Dr. Wippe, não vai ser da minha cabeça. Não existe ninguém dono da verdade. Não existe nenhum Estado que possa falar, eu sou melhor que o outro. Não tem. Nós somos todos iguais, nós vamos todos ter mais disciplina, mais foco, mais ética e comportamento. Com base nisso daqui, com foco, ciência, disciplina, nós todos vamos andar bem. Podemos errar, sim. Podemos demorar um pouco para tomar uma decisão? Talvez. Podemos tomar uma decisão precoce, precipitada e nos arrepender ali na frente? Talvez. Podemos errar e acertar juntos. Consciência, foco, disciplina. E a todos aqueles que estão com os ânimos mais exaltados,
deixar claro, aqui está tudo bem. Nós estamos olhando pelo para-brisa e essa estrada a gente vê que vai ter dias muito duros, muito difíceis. E quem comanda esse time aqui é o presidente Jair Messias Bolsonaro. E nós vamos gradativamente deixando todos muito tranquilos para que a gente possa fazer um bom trabalho, cada um na sua área, cada um levando para as famílias brasileiras o que cada um tem de melhor para dar. Respeitando cada um os seus espaços, o Ministério da Saúde tem total tranquilidade para a gente tomar as nossas medidas. Tivemos as nossas dificuldades internas? Tivemos. Isso é público. Porém, nós estamos prontos, cada um ciente do seu papel nessa história. Eu vou passar agora, primeiro, para que o Wanderson faça os números, o boletim. Depois eu vou passar para o Roberto para ele explicar com detalhes como é que está sendo a operação abastecimento e a operação de produção de equipamentos dentro da indústria nacional, já que esse foi um trabalho que o Roberto desempenhou com muita maestria.